Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao meu canal, eu sou o Paulo. Aqui eu falo sobre séries, livros, filmes e assuntos diversos, quando me convém. E hoje eu vim falar sobre Edward Louis mais uma vez. Eu já li um livro dele, já indiquei aqui no canal pra vocês, que é Quem Matou Meu Pai, que eu achei um livro divino, pequenininho e muito legal. E essa semana eu li Monique se Liberta, que sinceramente vale super a pena. Em Monique se Liberta, Eduardo Louis ele vai emprestar a voz dele para essa personagem, que é a mãe dele. Numa noite ela liga para ele, está sendo insultada pelo marido, que é um homem horroroso, e ele tenta convencê-la de deixar essa vida, deixar essa casa, ir pro apartamento dele e se libertar. A partir desse telefonema, o autor vai nos convidar a refletir sobre a violência que é herdada, antiga e não é só fruto individual de cada um. Durante a ligação, ela está em Paris, ele está na Grécia e existe uma distância enorme entre os dois. Essa não é a primeira vez que Monique se liberta. Essa já é a terceira vez que Monique se liberta. E o livro, ele vai nos trazer essa reflexão sobre como que os padrões vão se repetindo, como é possível eles se repetirem com as mesmas pessoas, das mesmas formas, tantas vezes. Será que é uma doença individual ou será que é uma doença coletiva? Será que a gente, nós, não estamos alimentando esse processo, esse sistema, essa coisa toda, essas situações onde as mulheres estão dentro de casa tendo que aguentar maridos que são quase insuportáveis? Eu gosto muito da escrita desse autor. Ele é bem direto, conciso, ele tem frases curtas, ele não divaga muito. Isso eu acho muito legal. E tudo que ele fala meio que a gente consegue fazer um paralelo com a nossa vida em algum ponto. Eu me identifico bastante com esse autor, tanto em questões pessoais quanto no que eu experimento da sociedade. Ele tem uma carga literária muito poderosa, tudo que ele escreve é realmente com um teor muito importante, isso que eu acho muito legal. Ele realmente escreve coisas que mudam pensamentos, que nos leva a refletir sobre a nossa posição política, social, sobre o nosso sistema econômico, enfim. Eu acho que o trabalho dele é um trabalho essencialmente político e que tem um impacto muito grande na sociedade. E eu estou indicando para vocês esse livro, não só esse livro, mas eu estou indicando o autor para que vocês leiam e acompanhem, porque eu acho que é um autor necessário, é um livro que todo mundo deveria ler. Ao longo da história, a gente vai acompanhar a Monique se reinventando outra vez. Agora ela já é uma senhora, ela não tem diploma, ela não tem escolaridade, ela não tem uma profissão. Ela foi limitada a vida inteira por esses maridos e agora que ela está enfim, liberta deles, a vida pode se tornar uma coisa extremamente difícil, porque como que ela vai conseguir sobreviver, né? Numa sociedade que a gente precisa gastar tanto, num sistema econômico que a gente precisa gastar tanto, como que uma pessoa que não tem como adquirir recursos pode sobreviver? Talvez seja esse o motivo dela ter ficado tanto tempo nessas situações, dela ter se prestado a esse papel por tantos anos. Ela passou 20 anos e esse é o assunto para um outro livro dele, casado com esse homem que não valia a pena. E depois, mais 7 anos num relacionamento que outra vez não valia a pena. Eu acho que esse livro me tocou em lugares muito importantes. Me fez pensar sobre coisas relacionadas à minha família, relacionadas às pessoas que eu conheço, relacionadas a mim mesmo. Através da história dessa senhora, da Monique, a gente vai experimentar a liberdade adquirida depois de tanto tempo. E como é importante ter uma rede de apoio, ter uma família, ter pessoas com quem a gente possa contar para esses momentos. O livro também fala um pouco sobre perdão, sobre aqueles momentos que a gente acha que tá tudo acabado com nossos relacionamentos. Aqui tem uma passagem muito interessante que ele brigou com a irmã dele, eles estão há anos sem se falar e ele pensa que vai ser um grande desafio ele ter que falar com ela agora, que ele precisa de ajuda para lidar com a mãe e na verdade não é. Então fica a dica para vocês de um livro muitíssimo interessante. Por favor, não deixem de ler Monique se Liberta, não deixem de ler Quem Matou Meu Pai. E eu também já comprei o próximo, que é Mudar Método. Esse aqui vai ser sobre ele mesmo, né? Nós temos o Quem Matou Meu Pai, como o título já sugere, é sobre o pai dele. Monique se Liberta é sobre a mãe e Mudar Método é sobre ele mesmo. E também tem um outro livro chegando pra mim, que é O Desabamento, que é sobre o irmão dele. São temas muito importantes, não são temas leves, são temas difíceis. Mas a vida não é leve, a gente não deve encarar a vida como se ela fosse um mar de rosas. Então fica uma dica muito legal aqui. Mas antes de acabar esse vídeo, eu gostaria de indicar um outro livro que é de outro autor, é do
Marcos Banho. Esse livro aqui que a faculdade me obrigou a ler. A Língua de Eulália. Ela é uma novela sociolinguística. A gente vai acompanhar a história de três amigas que vão passar esse final de semana. É umas férias, na verdade, na casa de uma tia, que é uma professora aposentada, fodona. E na casa dessa tia convive com elas essa senhora chamada Eulália, que foi durante muito tempo empregada doméstica naquele lugar e agora mora naquele lugar, é a melhor amiga da tia. A Eulália, ela não fala o português padrão. Essas três meninas no primeiro momento acham isso muito esquisito. E a tia delas, professora de português, vai dar uma aula maravilhosa sobre diversidade de línguas, sobre como que o português padrão, às vezes, ele pode mais limitar a nossa comunicação do que efetivamente fazê-la possível. Então, fica uma dica muito legal também, é um livro super bacana, é um livro fácil, apesar de ele ser um livro didático, né? Ele tem toda uma historinha, assim, por trás, então fica bem fácil de ler, eu achei muito legal. Gente, um beijo pra vocês, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dessa vez foi bem rápido, mas é porque eu não queria contar muita coisa mesmo no livro. Eu gostaria que vocês se surpreendessem com essa história e com esse autor, porque ele é maravilhoso, os livros são curtinhos, se bem que esse próximo que eu vou ler agora, Mudar Método, ele é um pouquinho maior, mas vale super a pena, vocês conseguem facilmente terminar um livro dele em uma tarde, sabe? Então, um beijão e a gente se vê no próximo vídeo.